Bem-vindos à primeira edição do Checkmate, um programa do Novum Canal dedicado ao mundo do xadrez. O xadrez na região do Tâmega, Douro e Sousa tem ganho cada vez mais adeptos, quer seja na sua vertente competitiva, quer também a nível dos municípios, os quais têm promovido o xadrez como instrumento pedagógico promotor do sucesso escolar. Desde 2017, são vários os programas a serem dinamizados em diferentes concelhos, inicialmente em Felgueiras, depois Sinfãs, Lousada, temos também em Passos de Ferreira e recentemente irá iniciar-se em Penafiel. A aposta tem sido em criar condições para que os professores possam levar os xadrez para junto dos seus alunos e aproveitem todas as vantagens pedagógicas que o xadrez tem para melhorar o rendimento escolar. Em Felgueiras, desde 2017, o xadrez está presente nas AECs e os alunos têm a possibilidade de, semanalmente, aprenderem xadrez. No último ano, sensivelmente 800 alunos contactaram semanalmente com o xadrez e aprimoraram as suas competências. Também desde 2019, Sinfãs avançou com um projeto de xadrez destinado à comunidade escolar, inicialmente com a formação de professores, que permite a estes terem as competências para introduzirem o xadrez em contexto escolar. A comprovar a eficácia do xadrez em contexto escolar, Penafiel arranca também com um projeto de introdução de xadrez nas escolas. O primeiro passo, tal como ocorreu em Sinfãs, é a formação de professores, para depois o xadrez chegar aos alunos de forma muito mais eficaz. Assim, temos Sinfãs, Lousada, Felgueiras, Penafiel, Passos de Ferreira com uma aposta continuada no xadrez em contexto escolar. E a comprovar o sucesso e a adesão dos alunos ao xadrez está o crescente número de praticantes no desporto escolar. Desde 2017, a Coordenação Local do Desporto Escolar do Tâmega tem vindo a assistir a um crescente número de alunos a praticarem xadrez e o quadro competitivo tem ganho cada vez mais adeptos. No presente ano letivo, interrompido com a Covid-19, o facto era que tínhamos cerca de 120 alunos a participar em cada um dos encontros de xadrez. Os resultados alcançados pelos alunos desta região no desporto escolar, na modalidade de xadrez, em 2018-2019, foram de facto notáveis, com um aluno da Escola Secundária de Felgueiras, Bruno Mendes, a terminar em terceiro lugar no escalão de juvenis no âmbito do desporto escolar. E o desporto escolar, interrompido pela pandemia da Covid-19, teve também um momento de expansão da prática de xadrezística com a realização do primeiro Campeonato Nacional de Desporto Escolar Online. O xadrez esteve em destaque, com cerca de 400 a 500 alunos a participarem e os jovens alunos da região do Douro, Tâmega e Sousa também marcaram presença. Neste Campeonato Nacional de Xadrez Online, promovido pela Federação Portuguesa de Xadrez e pela Direção Nacional do Desporto Escolar, o melhor resultado alcançado por um aluno da região foi Mateus Cruz, aluno da Escola Secundária de Irmesinde, do concelho de Valongo, o qual terminou em primeiro lugar no escalão de juniores. Neste Campeonato Nacional de Xadrez Online, promovido pela Direção-Geral de Educação e também pela Federação Portuguesa de Xadrez, o outro melhor resultado alcançado por um aluno da região foi o de Pedro Ferreira, o qual terminou no 14º lugar no escalão de infantis B. No fundo, a grande participação dos alunos das escolas desta região neste Campeonato Nacional Online de Xadrez demonstra o interesse verificado pelos alunos e também a adesão que estes têm a esta modalidade. E não é possível falar de xadrez nesta região sem falar de André Ventura Sousa. O jovem xadrezista de apenas 20 anos, estudante universitário de Engenharia, é o atual campeão nacional absoluto, depois de também se ter tornado o mais jovem campeão nacional absoluto de sempre, ao conquistar o título em 2017. O jovem xadrezista tem acumulado títulos nos diferentes escalões, quer seja na vertente competitiva federada, quer também seja na vertente da competição académica. André Ventura Sousa é por estes dias um dos grandes talentos do xadrez nacional e um natural desta região e de certeza uma inspiração para os jovens xadrezistas. A terminar, uma referência para um jovem valor do xadrez desta região. Tiago Frutuoso, de apenas 7 anos, sagrou-se recentemente vice-campeão distrital AXP. Este jovem iniciou recentemente a sua participação em provas federadas da Associação de Xadrez do Porto e conquistou assim o seu título de vice-campeão. Um incentivo para todos os jovens que demonstra a capacidade de rapidamente evoluir no xadrez. No xadrez passo a passo iremos descobrir os mistérios do mundo mágico das 64 casas.
E como vocês sabem, o xadrez é um jogo de tabuleiro e uma das primeiras questões que temos que abordar é a correta colocação do tabuleiro. Como fazer? Muito simples. À nossa frente nós temos as letras que devem estar sempre viradas para nós e que identificam cada uma das 8 colunas. Nas laterais temos os números e que identificam cada uma das 8 linhas. A letra A identifica a coluna A, a letra H identifica a coluna H e o número 1 identifica a linha 1, a linha 8 identifica a linha 8. Então, agora que temos o tabuleiro corretamente colocado, temos ainda uma estratégia para nunca nos enganarmos. A casa mais à direita, a casa H1, deve ser de cor branca. Ou então, a casa A8 também deve-se ficar à direita do jogador que irá jogar com as peças pretas e também terá que ser branca. Se o tabuleiro estiver assim posicionado, ele está corretamente posicionado e poderemos começar a colocar as peças. Agora, o tabuleiro também nos diz quais são as peças com as quais vamos jogar. Se tivermos à nossa frente a linha 1, jogamos com as peças brancas. Se tivermos à nossa frente a linha 8, jogaremos com as peças pretas. Há ainda uma outra estratégia. Olhando para a casa D, que está à nossa frente, rapidamente perceberemos quais são as peças com as quais iremos jogar. Se a casa D for branca, iremos jogar com as peças brancas. Se a casa D for preta, iremos jogar com as peças pretas. Neste caso está definido. Deste lado jogarão as peças brancas, deste lado jogarão as peças pretas. E agora é colocar as peças no tabuleiro. O xadrez é um jogo de reis e, portanto, vamos chamar os reis ao tabuleiro. Nós temos 2 reis, o rei branco e o rei preto, que são sempre as peças mais altas que estão no tabuleiro. Há uma pequena brincadeira que se costuma efetuar para ajudar a fixar, que é, regra geral, os reis não têm muito jeito para se vestir e, portanto, estão sempre com as cores trocadas. Isso significa que o rei branco irá ficar na casa E1, que é uma casa preta, e o rei preto irá ficar na casa E8, que é uma casa branca. Muito simples e rapidamente a partir daqui poderemos posicionar as outras peças. Se imaginarmos isto como um casamento, poderemos dizer que o rei está a organizar o seu casamento e rapidamente começam a chegar os convidados. E neste caso os convidados são 8 peões. Começaremos pelos peões brancos. E os peões irão ocupar a linha 2, um por cada casa, dispostos de forma a assistirem ao casamento real. E já que falamos em casamento real, este casamento só poderia acontecer num castelo. E este castelo é um castelo tão importante que tem 2 torres. E uma das torres irá ficar num dos cantos do tabuleiro, neste caso na casa H1, e a outra torre irá ficar na casa A1. E assim o rei tem os seus convidados que chegaram ao seu fantástico castelo. Não há casamento sem um padre, e o rei, como é tão importante, em vez de ter um padre, tem 2 bispos, para significar que é melhor que todos os outros. E os bispos irão ficar um ao lado do rei e o outro irá afastar-se um pouco do rei. E assim temos 2 bispos prontos a se comemorar o casamento do rei. E não há casamento sem noiva. E neste caso, a noiva é a dama. Ela irá estar ao lado do rei. Vulgarmente ouvimos falar em rainha no xadrez, mas o nome correto em Portugal é dama. Isto prende-se com a anotação das jogadas que iremos fazer durante as partidas e também porque é mais fácil para quem inicia a prática do xadrez associar o nome dama à casa onde ela irá iniciar o jogo, que é a casa D. A dama branca irá sempre ficar na casa D1, é aí que inicia o jogo. E por último, este é um casamento real e obviamente depois do casamento há aqui dar o seu fantástico passeio e obviamente os reis iriam nos seus fantásticos cavalos. Existem 2 cavalos, um que fica colocado junto a uma torre e o outro à outra torre, e assim temos as peças dispostas para começar o jogo. Agora é só repetir para as peças pretas, portanto, vamos repetir novamente a mesma história. Os convidados do rei ficarão na linha 7, prontos a assistirem ao casamento real. O rei preto também tem um castelo fenomenal com 2 torres para acolherem o casamento. Obviamente não quis ficar atrás do rei branco e também temos 2 bispos, um ao lado do rei e outro que irá ficar ao lado da dama. Chega a noiva e irá ocupar a sua posição ao lado do rei. Dama preta na casa D8, que é uma dama preta. E por fim, 2 cavalos que ocupam as casas entre a torre e o bispo. E assim temos o nosso tabuleiro pronto para jogar com as peças corretamente posicionadas.
No jogo de xadrez, inicia-se sempre movendo as peças brancas e apenas poderemos mover uma peça de cada vez. Existem muitas formas de iniciar o jogo de xadrez. Hoje vamos apresentar aquela que à partida poderá ser a mais fácil e também a representar menos riscos para quando iniciamos. O ideal é movimentar o peão e o peão apenas se move uma casa em cada lance. No entanto, se estiver na sua casa de partida, como é o caso, o peão poderia avançar 2 casas. E isto só pode acontecer quando o peão está na sua casa de partida. Neste caso, então, vamos aproveitar que estamos a iniciar o jogo. Podemos avançar 2 casas porque o peão ainda não saiu da sua casa de partida. E aqui vamos posicionar-nos em E4. E agora é a vez das peças pretas jogarem. Por uma questão de lógica, vamos apenas repetir a jogada das brancas e, neste caso, o peão que está na casa E7 avança também para a casa E5 e irá bloquear o avanço do peão. E agora podemos dar início àquilo que é o desenvolvimento das peças, nomeadamente o bispo e o cavalo. O bispo move-se, como vocês sabem, na diagonal. O bispo que está em casas brancas poderá mover-se ao longo das diagonais brancas, o número de casas que assim entender ou que lhe for possível, ou então o cavalo, que tem um movimento completamente contra a natura e efetua um movimento em L, 1, 2, 3. É a única peça que pode saltar sobre as outras. E ele irá sempre desenhar a letra L, para facilitar. Em qualquer direção, ele irá sempre saltar 3 casas e desenhar o L maiúsculo. Neste caso, vamos optar por colocar o nosso bispo na casa C4. E assim já estamos a libertar o movimento do rei que pretendemos à frente, mas também a atacar as peças pretas. Tal como tinha dito, vamos apenas, e por uma questão de comodidade, replicar o movimento das brancas e o bispo preto, que está na casa F8, irá mover-se na diagonal até à casa C5. E agora é a altura de mover os cavalos. E este cavalo que está na casa G1 irá dar um salto, 2 saltos, 3 saltos e descreve uma letra L. E agora está a atacar o peão que se encontra na casa E5 e neste momento também libertou espaço para um movimento que nós iremos fazer a seguir. O cavalo preto efetua o mesmo movimento, libertando espaço para o rei se movimentar e agora podemos fazer aquilo que é o roque. Uma jogada muito comum, mas às vezes desconhecida e com características próprias. O roque é possível de fazer em qualquer altura do jogo, é possível de ser feito quer pelas brancas, quer pelas peças pretas, mas tem algumas condições. Uma delas é nunca termos mexido o rei e a torre com a qual vamos efetuar o movimento. A outra é não estarmos em xeque ou ficarmos em xeque. Ainda, se eu estou em xeque, não posso efetuar o roque. Como não é esse o caso, então eu vou pegar no rei, e este tem que ser sempre um movimento assim. Primeiro o rei, iremos fazer um movimento de 1, 2 casas, movemos 2 casas, e de seguida pegamos na torre que ficou próxima do rei e damos a volta. E isto é chamado o roque pequeno. É um movimento que é efetuado tendencialmente no início do jogo, mas pode ser feito em qualquer altura, cujo objetivo é libertar a torre e igualmente proteger o rei. Deste lado são as peças pretas a jogar, e o lance das pretas pode ser 1, 2 casas que o rei se movimenta, a torre dá a volta e temos o roque efetuado. Libertamos novamente a torre, o rei está protegido e a partir daqui podemos prosseguir o jogo. Esta é uma forma de iniciar uma partida de xadrez em que o rei fica protegido. Ativamos ou desenvolvemos o bispo e o cavalo e, se repararem, agora podemos partir para o ataque às peças adversárias. Esta foi a primeira edição do Xadrez Passo a Passo. No próximo episódio de Checkmate traremos novos desenvolvimentos. E neste primeiro episódio do Checkmate deixamos um desafio a quem nos acompanha: a construção do seu tabuleiro de xadrez e do seu conjunto de peças de xadrez. O tabuleiro de xadrez é relativamente simples. Nós temos aqui um quadrado que depois é dividido em 64 casas iguais. Como podem ver, 8 linhas e 8 colunas, identificadas com as letras as colunas e depois os números a identificarem as linhas. Depois
foi apenas fazer uma pequena coloração de algumas das casas para representar as casas pretas. Teremos, neste caso, 32 casas pretas e 32 casas brancas. A coloração fica ao gosto de cada um. E vamos às peças. Esta é a peça normal, é o nosso rei. E depois, acompanhado pela dama, os bispos, os cavalos e, por fim, as torres. E depois, como é óbvio, não há rei sem o seu exército, neste caso, os peões. Temos então 8 peões brancos, cada um alinhado em uma das casas da linha 2. Mas o desafio é construírem também as vossas peças. E este foi a nossa solução. Temos aqui uma peça extremamente colorida, com uma coroa, que obviamente é o rei porque é a peça mais alta, acompanhado da dama, e neste caso a nossa dama aqui está, a coroa. A coroa da dama é ligeiramente diferente e a dama será mais baixa. Temos depois duas imponentes torres. Temos, obviamente, como não poderia deixar de ser também, 2 bispos. E por fim, 2 cavalos. E assim, com materiais que nós temos em casa disponíveis e que vocês poderão reutilizar, nós temos as peças de xadrez. Mas, e têm razão, faltam ainda os peões. E neste caso, eu tenho estas pequenas tampas que irão servir de peões brancos, neste caso não brancos, mas pretos, e aqui temos, então, o nosso conjunto de xadrez pronto para jogar. A criatividade fica ao critério de cada um, o gosto também, e a ideia é construírem o vosso tabuleiro, as vossas peças e partilharem connosco em Novum Canal. E assim concluímos a primeira emissão do Checkmate aqui no Novum Canal e ficamos à sua espera para o próximo programa. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.